Este ano não devemos ter a Bienal do Livro, por causa do novo coronavírus que já matou, até este início de junho de 2020, milhares de pessoas e infectou mais de 500 mil de brasileiros. Para satisfazer os que apreciam a literatura, decidimos reproduzir uma série de palestras de artistas da palavra deste país, proferidas na maior e melhor Bienal que foi realizada em Campos. Sem dúvida, o melhor presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima foi o jornalista e professor Avelino Ferreira, que ficou no cargo por apenas 2 anos. Entre as dezenas de projetos desenvolvidos, destacamos a criação, juntamente com a atriz, professora e dramaturga Maria Helena Gomes, o curso livre de teatro e, como marco, a 6ª Bienal do Livro, realizada na Praça do Santíssimo Salvador, a maior e melhor Bienal até hoje realizada em Campos, que contou com mais de 200 mil visitantes. Ana, como é que é para você falar de música, falar de estar no palco com um público tão diversificado como neste momento aqui na Bienal? Tem jovens, crianças, adultos de todas as idades, numa grande expectativa para te ouvir. Eu acho que vai ser muito bom, vai ser desafiador e acho que vai ser dinâmico também, porque eu gosto muito de falar, quando a gente fala só para pessoas de dança, a gente fala com o mesmo foco, falando a mesma linguagem. E hoje acho que vai ser muito bom tirar dúvidas e poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória dentro da dança, nesse cenário enorme cultural brasileiro, poder contar para eles todas as curiosidades que eles têm. Eu acho que vai ser bastante instigador, até para mim também, porque eu acho que vão ter perguntas inusitadas que eu gosto muito de responder. E como que você vê essa iniciativa? Essa feira literária está montada aqui no centro, pela primeira vez, uma praça pública, aberta ao público, sem cobrar qualquer ingresso, qualquer valor, ou seja, para tentar incentivar cada vez mais a busca pelo conhecimento. Como você vê essa iniciativa? Eu achei essa iniciativa fantástica. Primeiro, a gente já estamos vendo os resultados aqui. A feira está cheia, repleta. Eu acabei de ver toda a programação, é enorme, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, em diferentes locais dentro dessa grande praça, dessa grande tenda. E eu acho que já é um sucesso, Deus queira que isso possa se repetir muito mais, porque eu acho que traz benefícios para a cultura da própria cidade. Imagino que outras cidades aqui por perto possam estar vindo também. E acho que é muito variado, eu acho que está muito dinâmica e eu mesmo vou querer depois dar uma bisbilhotada um pouco nas outras áreas, nos outros eventos que estão acontecendo aqui. Acho que é uma grande oportunidade da gente estar com pessoas do meio literário, com pessoas, com intelectuais importantes dentro do nosso universo, aqui tudo nesse cantinho, no mesmo momento. O que está sendo muito interessante é que a cultura está sendo discutida de diferentes formas, através da música, através da língua portuguesa, através da dança, enfim, é essa forma de atrair todos os públicos, né? Eu acho que isso é interessantíssimo, porque a gente pode falar de todas as artes e eu acho que isso também vai tocar um pouco toda a população em diferentes segmentos. Boa tarde. Bom, todos aqui conhecem Ana Botafogo, né? Primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, desde 1981. Ela começou a dançar na França, no Ballet de Marseille. Já interpretou os papéis principais de todos e as mais importantes obras de repertório da dança clássica, em apresentações na Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. Recebeu títulos de embaixatriz da cidade do Rio de Janeiro e benemérito do estado do Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos o grande prazer, né, de estar aqui junto com Ana Botafogo para uma conversa e depois, mais lá na frente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá, a gente fala. Vamos lá? Bom, boa tarde. Estou muito feliz de poder estar aqui em Campos novamente, que eu estive há poucos meses atrás aqui dançando.
E dessa vez eu tenho a oportunidade de conversar aqui mais com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estão me ouvindo bem? E então eu vou contar um pouquinho da história da vida da bailarina, se vocês quiserem. E vou estar aberta depois a perguntas, porque eu acho que sempre vocês têm alguma curiosidade. Eu vejo que tem muita gente, muitos alunos de balé aqui. Mas aqueles que não são de balé sempre têm a curiosidade de saber um pouco do nosso universo. Então eu vou dar algumas pinceladas e depois eu estou aberta a ouvir o que vocês querem saber desse nosso universo, contar algumas dicas, contar segredos da bailarina. Enfim, vou me sentar aqui e vou tentar estar... É difícil, é arena, às vezes eu fico de costas aqui para um lado ou para o outro, mas vou tentar estar aqui olhando a todos. Bom, na realidade eu vim aqui falar um pouco sobre vida de bailarina, que como vocês sabem, a gente faz aula de balé todos os dias, que depois eu conto como são essas aulas, e a gente precisa treinar o físico desde pequenininha. Eu comecei balé bem cedo, com 6 anos de idade, e depois a gente precisa treinar esse físico a vida toda, porque a gente tem que alongar, a gente tem que ter força, a gente tem que aprender a técnica do balé. A técnica do balé a gente começa a aprender a partir dos 7, 8 anos de idade e precisa fazer sempre, porque a gente não vira bailarina da noite para o dia. Quem faz balé sabe disso. A gente vai aprendendo os passos, mas tem que fazer muitas vezes. A vida da bailarina é de muitos ensaios, muita repetição, a repetição dos exercícios para que a gente possa comandar esses exercícios e os exercícios parecerem naturais. Quando a gente entra no palco, todo mundo, quem não conhece balé, dança, acha que é tudo muito fácil. Ela dança tão leve, tão bonito, e o bailarino é tão forte, mas isso requer da gente muitos e muitos ensaios, para que pareça natural. No balé clássico, eu posso falar depois um pouquinho da dança contemporânea também. No balé clássico, nós não temos nenhum improviso, a gente ensaia absolutamente tudo. A gente ensaia até um gesto, a gente ensaia, por exemplo, se a gente for brindar, tomar um vinho, tudo é muito ensaiado e tudo é dentro da nota musical. Nada no balé clássico tem que parecer espontâneo, mas na realidade tudo é muito ensaiado. E isso também propicia que os grandes balés clássicos, por exemplo, vou citar aqui alguns nomes, o Giselle, Copélia, Quebra-Nozes, que a gente sempre ouve falar no final do ano, a Bela Adormecida. Esses balés me proporcionam, algumas vezes eu fui convidada, mesmo para fora do Brasil, vou dançar num outro teatro, a linguagem do balé é sempre a mesma. Esses balés clássicos, que a gente chama balés de repertório, a gente leva com a gente a mesma coreografia. Então imagina que isso veio passando de tradição em tradição, e a gente leva essa coreografia e me possibilita de dançar até num lugar que eu não fale a língua, mas eu posso chegar e me entrosar com outro grupo de balé, né? Um outro corpo de baile, e dançar com eles também. Claro que eu sou muito preparada no Teatro Municipal. Vou dar assim, uma leve pincelada como foi a minha trajetória. Eu sou carioca da Gema, até por isso tenho esse nome Botafogo, que sei que alguém vai querer saber se é porque eu torço pelo Botafogo, mas não é um nome de família, já vou dar esse dado. Veio um senhor na fundação da cidade do Rio de Janeiro, João de Souza Pereira Botafogo, ele que veio na expedição de fundação da cidade, e daí começou a família Botafogo. É uma única família, muito grande, claro que eu não consigo conhecer todos, mas é uma única família e é um nome de família, então por isso que eu sou Ana Botafogo. Bom, então minha trajetória, eu sou carioca da Gema, nasci na Urca, um bairrozinho pequeno ali embaixo do Pão de Açúcar, e ali eu comecei minhas primeiras noções de balé, e só com 11 anos de idade fui para uma academia chamada Academia de Balé Ledeyuk,
que era tinha sido uma primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, e lá eu fiz toda a minha formação. Tive depois, já com 18 anos, a oportunidade de viajar e fazer um curso de especialização fora do país, e lá eu tive o meu tentei fazer uma audição, que é como a gente chama, um teste para uma companhia francesa. Na realidade, eu fui só para fazer um teste, não achei que eu fosse entrar. O meu grande sonho era entrar para o Teatro Municipal, mas eu achava esse sonho bem impossível. Era muito difícil entrar para o Teatro Municipal e eu não sabia quando esse sonho seria realizado. E como eu estava na França e lá tudo valia como experiência, eu fui fazer um teste para uma companhia francesa, o Ballet do Roland Petit. E qual não foi a minha surpresa, que eu fui contratada por essa companhia. Então, eu que ia ficar alguns meses só na França, me aperfeiçoando, fazendo aulas de balé, aceitei entrar para uma companhia de balé e virei profissional. Então, primeiro eu fui profissional lá fora, para depois eu voltar para o Brasil. Dancei 2 anos e meio lá e voltei para o Rio, e o Teatro Municipal estava fechado para reformas. Como algumas tantas reformas eles fizeram no teatro, e eu fiquei muito decepcionada, porque eu nem podia ver o balé dançando, porque estava parado, e nem eu podia fazer nenhum teste. E tive a oportunidade de ir para Curitiba, e fui primeiro dançar numa companhia que era bastante jovem, que aliás foi um começo para mim maravilhoso, antes de enfrentar a grande tradição do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi muito bom eu ter começado numa companhia menor, que era os bailarinos mais ou menos todos da minha idade, também uma companhia muito jovem, que foi o Balé do Teatro Guaíra. E lá eu fiquei 2 anos, exatamente foi o que me deu força e um pouco mais de cancha, de tarimba, para depois eu voltar para o Rio de Janeiro. Dancei 1 ano numa companhia, Associação de Balé do Rio de Janeiro, uma companhia privada, para só então eu ir para o Teatro Municipal do Rio. Cheguei lá, antes de você me interromper, fiz um teste e aí já entrei como primeira bailarina, e essa trajetória que eu acho que vocês conhecem mais como bailarina do Teatro Municipal. Para não ficar falando o tempo todo, eu vou deixar a Márcia Lisboa, que está aqui também para interromper e me lembrando de coisas que podem ser interessantes para você saber. Bom, primeiro, uma carreira brilhante a sua, né, que espero que todas as bailarinas aproveitem essa grande oportunidade, né, da grande experiência que a Ana Botafogo tem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a disciplina do balé. Isso é importantíssimo, gente. Disciplina, quando a gente fala em balé, a gente, primeiro de tudo, precisa pensar na disciplina. Essa disciplina vem com a gente desde que a gente é pequenininho. Na escola de dança, quando a gente é pequeno, 7, 8 anos, o professor começa a incutir na nossa vida a ideia da disciplina. E só com disciplina a gente consegue passar pela vida de bailarina e chegar a essa vida profissional. A vida do estudante bailarino precisa ter disciplina, porque a gente exige muito do nosso físico, a gente precisa aprender a cada passo, e só com disciplina a gente consegue progredir, sobretudo dentro da dança. Muitos bailarinos, ou muitos jovens bailarinos, às vezes têm condições físicas lindas, propícias para o balé, mas tem talento, inclusive. Mas a disciplina aliada ao trabalho são coisas mais importantes para que a gente se torne uma profissional. Por quê? Porque só talento, se o aluno não quiser trabalhar esse talento, ele não será um bom profissional. Temos muitos exemplos à nossa frente. Às vezes o aluno acha que ele já é lindo, que tem um pé bonito, bailarina tem que ter aquela ponta bonita, então que já tem uma ponta bonita e não precisa trabalhar o físico, não precisa trabalhar a força, a técnica. O que acontece? Esse bailarino fica estagnado, não consegue superar limites. A vida do bailarino é sempre superar limites ao longo da nossa vida e da nossa carreira. Eu hoje ainda tenho muita disciplina, mesmo sendo uma primeira bailarina,
preciso todo dia fazer a minha aula diária, preciso ensaiar todo dia, porque se eu fico 2, 3 dias sem ensaiar, o físico se ressente. Aí a gente precisa alongar mais, porque o bailarino trabalha com técnica e força muscular. Então, a disciplina, a gente aprende e leva para a vida toda. Muitas vezes, alguns pequenos bailarinos, alguns estudantes, chegam mais tarde na vida, não serão profissionais da dança, por N motivos, mas a disciplina do balé vai ter ensinado a eles para a vida, para qualquer outra profissão que eles vão ter na vida, porque vai ensinar a disciplina, o foco nos objetivos, a superação de cada dia. Nós, bailarinos, precisamos ter a superação física também, mas existe a superação emocional, a superação do trabalho em equipe, os desafios. O balé, a gente lida muito com a concorrência, que eu gosto muito de falar também de emulação. Emulação é quando um faz uma coisa boa e você também quer fazer, mas você quer fazer não para ser só melhor que o outro, mas é para você se superar. Então, ao longo da vida, isso é muito necessário. Eu mesmo, como primeira bailarina no Teatro Municipal, há muitas outras bailarinas que dançam muitas vezes o mesmo papel que eu estou fazendo. Então, que é o primeiro papel. É muito bom que outras façam na minha frente, porque eu olho uma bailarina fazendo uma coisa bonita, um passo bonito. Por que eu não vou fazer tão bem quanto ela? Eu quero fazer também. Claro que cada uma de nós somos diferentes, bailarinas diferentes, cada uma acaba transmitindo um pouquinho diferente, apesar da gente fazer os mesmos passos. Mas é muito importante que a gente tenha exemplos. Eu sempre tive exemplos na minha vida, não só de grandes bailarinas e de grandes bailarinos, como tive exemplos de colegas meus e colegas bailarinas dentro do próprio Teatro Municipal. Aprendi muito com elas, primeiro quando eu ainda não era uma primeira bailarina, quando eu podia admirá-las, e depois como colega numa mesma sala. Então, o balé ensina, dentro da sala de aula, além da disciplina, o trabalho em equipe. Bailarina não trabalha sozinho. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam se eu sou uma primeira bailarina, se eu faço aula sozinha, se eu ensaio sozinha, se eu já sei tudo. Não é bem assim. Eu sei todos os passos de balé. Eu conheço como fazê-los, como ensiná-los, mas a gente, na hora de dançar, é igual número, tem os números e a gente combina os números diferentes. Com balé é a mesma coisa, a gente vai combinando os passos diferentes e dá os números balés que a gente dança. Então a gente precisa saber isso, claro, mas a gente precisa ensaiar muito. Eu não faço aula sozinha, sim, para o meu treino, mas no Teatro Municipal eu convivo com 100 bailarinos. Nós somos 100 todos os dias. Fazemos aulas divididos em 3 salas, com pianista, com professor. Eu tenho um professor na minha frente que me ensina todo dia o que eu devo fazer, que é o meu aquecimento, que é o aquecimento para o dia de ensaios, e é o meu preparo técnico também. E esse preparo técnico é que vai me permitir dançar todos os balés. Se eu estou ensaiando um balé clássico, é uma maneira de ensaiar. Se eu vou ensaiar um balé moderno, um contemporâneo, é outro tipo de musculatura que eu vou exigir. Muitas vezes eu fico muito dolorida quando eu mudo de estilo de balé, mas faz parte da bailarina. Gente, ficar dolorido, os alunos de balé, todo mundo sabe que está sempre com alguma dor em algum lugar, não é machucado, dolorido de exercício, de esforço físico, isso é muito necessário. O que seria, fale um pouquinho sobre primeira bailarina, o que fazer para qualquer bailarina que chegar a ser uma primeira bailarina, e esse título, primeira bailarina? Bom, o título de primeira bailarina não é porque só tem uma, ou é só a primeira, ou foi a primeira. Já me perguntaram isso, você é a primeira que existiu no Teatro Municipal? Não, não é isso, que o Teatro Municipal primeiro tem 100 anos, o nosso balé tem mais de 80 anos, então outras primeiras bailarinas passaram ao longo da história do Teatro Municipal.
primeira bailarina é um título. A gente tem algumas divisões dentro do corpo de baile, né? Dentro do balé. Nós temos o corpo de baile, que é o grupo, temos as solistas, aí temos às vezes a divisão de primeira e segunda solista, que já fazem assim papéis importantes, algum destaque, uma variação, e temos o papel da primeira bailarina. Então, a posição de primeira bailarina. A primeira bailarina é aquela que vai poder levar os balés, os primeiros, a primeira personagem, vamos assim dizer, e vai poder costurar o fio da meada de cada balé. Através dela, da primeira bailarina e do primeiro bailarino, é que a gente conta uma história. A história da Bela Adormecida, a história do Lago dos Cisnes, onde existem 2 cisnes, o cisne branco e o cisne negro. Então, através da primeira bailarina, é que se conta a história. A primeira bailarina tem que ser líder de um grupo. Primeiro, tem que ter técnica, tem que atingir o público, que a gente pode se transformar em primeira bailarina, ou através de um exame, ou o próprio diretor da companhia pode fazer essa primeira bailarina, pode transformar alguém em primeira bailarina, quando ela está se destacando dentro do grupo. E o público também é muito importante dentro dessa escolha da primeira bailarina. O público tem que se identificar com essas primeiras figuras. Então, isso é um título. No Teatro Municipal, nós somos 6 primeiras bailarinas e eu acho que 5 primeiros bailarinos. É um título, então existem outras na mesma posição. Agora eu vou ficar com esse título até não dançar mais. É um título que eu adquiri, eu danço os primeiros papéis, criam balés também para mim, tem os balés clássicos que a gente conhece de nomes lá do século XIX, mas existem balés novos que são criados para a gente e que os coreógrafos chegam e muitas vezes escolhem as primeiras bailarinas para criarem os seus balés. Então, essa é a situação da primeira bailarina. E como se chega lá? Muito trabalho. Então, assim, a gente começa... Eu preciso dizer que eu fui uma bailarina de corpo de baile também. Eu não nasci primeira bailarina. A gente tem que lembrar, porque às vezes as pessoas, os pequenininhos esquecem, as pequenininhas, que eu também fui pequena, que eu também já não soube nada do que era balé, não sabia subir na ponta, porque era difícil. Isso tudo eu fui aprendendo através dos tempos. E até que depois eu fui lá na França, dancei no grupo, dancei no corpo de baile, tive as minhas chances. Então, eu falo para os jovens bailarinos, não percam chances. Eu acho que tudo são oportunidades na vida e acho que em qualquer profissão também, a gente tem que saber pegar as oportunidades. Quando eu estava nessa primeira companhia, contar uma historinha, nessa primeira companhia lá na França, eu estava 3 meses na companhia, ou 4 meses. A gente foi num festival de dança na Suíça, lá em Lausanne. E eu era uma menina de corpo de baile. E num dos balés que a gente estava dançando, a solista principal, durante o balé, torceu o pé e ficou muito machucada. E tinha uma cena final que todo mundo tinha que dançar e ela lá na frente. E ela já não podia mais entrar, que o pé estava machucado. E foi aquele pânico na coxia. Quem sabe aquele momento ali para ir na frente com o bailarino principal, imagina. E eu metida, dentro dos meus, quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo e acha que sabe tudo, e eu acho que às vezes a gente não sabe nem o tamanho da responsabilidade. Mas ali no pânico, como era um momento de grupo que todo mundo dançava, eu sabia o que a menina fazia, só que eu fazia lá atrás no grupo. E na hora da agonia, o ensaiador perguntou, quem sabe alguém precisa entrar com o bailarino principal, imagina, com o solista. Eu levantei a mão e falei, eu sei, eu posso fazer. E não é que eu estava 4 meses na companhia, me meti lá na frente e fui dançar com o bailarino principal. Uma coisinha pequena, de 1 minuto, mas eu terminei o balé lá na posição principal. O que me serviu isso? Os olhos dos ensaiadores e do coreógrafo em cima de mim.
Já daí a 2 meses, me escalaram para fazer uma pequena pontinha em outro balé, mas já foi bom. E foi assim que eu fui galgando. A gente precisa ousar, sobretudo quando somos jovens, precisamos sempre mostrar o que a gente é capaz. Isso serve também, eu acho que para qualquer profissão. A gente precisa estar a postos e não podemos perder as oportunidades. Antigamente, alguns pais colocavam as crianças para fazer balé, para consertar o pé, a perna. Hoje eu já sinto que muitas crianças já entram para realmente aprender o balé clássico. O que você passaria para esses jovens em relação à decisão de seguir a carreira de balé, em relação a companhias de dança, em relação a toda a sua experiência de vida? Bom, isso é muito importante, porque antigamente muita gente entrava só para dançar, a gente não tinha muitos parâmetros e não havia muitas, como se diz, não havia muitas companhias de balé. Então, o que acontecia? A pessoa entrava, fazia um pouquinho e depois, às vezes, desanimava e não havia um movimento de dança tão grande no nosso Brasil. Hoje, o Brasil tem muitas companhias, isso foi melhorando, e muitos festivais de dança, o que faz com que os alunos, hoje em dia, se preparem ao longo dos anos para irem nos festivais de dança. Essa é a grande importância dos festivais de dança, possibilitar aos alunos. Na minha época não tinha muito festival de dança, eu dançava com a minha academia, mas não viajava pelo Brasil indo em festivais como hoje a juventude faz. Isso é muito bom para eles estarem sempre treinando para poder dançar e se apresentar nesses festivais. Então, essa seria a grande importância desses festivais. Agora, acho também que é muito importante que os bailarinos se preparem para uma vida profissional depois. A gente não pode só ter bailarinos de festival. A gente precisa que esses bailarinos vão se aprimorando, vão cada vez mais se profissionalizando, mas é muito importante uma vida em companhia. Como eu falei, a gente precisa ter uma vida em conjunto, um trabalho em equipe, a gente precisa saber ceder, a gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber olhar e aprender. Aprender até com os nossos próprios erros, mas aprender muito observando os nossos colegas e, claro, ouvindo o professor, o ensaiador, o diretor. Isso é muito importante. Importante para o balé e importante para a vida. Porque em muitas outras ocasiões a gente vai estar em outros grupos e esses grupos a gente vai ter que saber ouvir também. Numa aula de balé, para quem não sabe, a gente todo dia tem sequências diferentes. O professor ensina e a gente repete. Então, cada dia são coreografias novas que o bailarino aprende, dentro de uma sala de aula com muita gente. E muitos grupos, a gente precisa saber que um dia a gente está no primeiro grupo, mas no dia seguinte a gente tem que ceder, outros bailarinos vão estar no primeiro grupo, nós vamos estar no segundo ou no terceiro, e assim por diante. É um trabalho que nós, bailarinos, trabalhamos muito com o ego, isso é verdade, trabalhamos muito com o espelho, a gente sempre pretende que a gente melhore, que a gente se supere, que o físico fique com uma estética mais bonita, que a gente levante a perna mais alto, isso é o caso da bailarina, e a gente fica muito focado na nossa melhora, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não esqueça que há um objetivo muito maior da nossa dança, que não é só fazer 1, 2, 3 piruetas, a gente não bate recorde de pirueta, a gente não bate recorde de levantar mais a perna. A coisa mais importante que precisamos lembrar é que balé não é esporte, não é só técnica, balé é arte. E como arte, a gente precisa trabalhar as emoções, a gente precisa trabalhar a interpretação. O balé é quando a gente alia a técnica e a interpretação. Atleta é atleta, vai lá, faz exercício e precisa bater recorde, que é muito cruel, porque eles trabalham meses e meses e a vida deles, às vezes, depende de 1 minuto e de um resultado do jurado. Balé não, balé é arte.
cada dia é um dia, não é um movimento que faz, que vai contar toda uma história. É o espetáculo todo que conta a história. É o espetáculo quando a bailarina e o bailarino desenvolvem um personagem. Então, é algo que transcende. Balé transcende. A técnica é um meio, é o nosso meio para emocionar o público, para através da nossa movimentação do corpo e da interpretação, a gente atingir aquele público. Existe uma sequência pedagógica no balé, né? Que vamos colocar que comece no plié e termine no grand battement. Vamos colocar só em questão de barra. O aluno ele vai levar a vida inteira, enquanto ele dança, fazendo essa sequência. E o que você colocaria para eles que muitos dizem, eu já sei. Para que repete tanto, né? Uma sequência. Isso é interessante. Para quem não entende de aula de balé, assim, a gente começa com os mesmos exercícios desde que a gente tem 10 anos de idade, 8 anos de idade, até a gente ser profissional, a barra tem a mesma sequência, porque na realidade é um aquecimento. A gente começa no demi-plié, fazendo pequenas flexões, até a gente poder levantar a perna muito alto. Mas a gente vai fazer isso a vida toda, gente. A gente precisa fazer, porque isso é o aquecimento da musculatura do bailarino. Então não adianta dizer, isso eu já sei. Minha sobrinha dizia isso também. Esse passo eu já vi. Mas se não se fizer isso todo santo dia, a gente não vai virar uma profissional. Então tem que lembrar, aí que eu digo que a gente precisa de disciplina, porque balé, tem gente que não gosta que eu diga isso não, mas eu vou falar bem baixinho. Balé é muito repetitivo. E tem dias, por isso tem muitos alunos que dizem, não quero mais, estou achando chato. A gente não pode achar chato, a gente tem que saber que aquilo é em prol de um bem maior. É em prol da gente poder chegar no palco e ter momentos preciosos no palco, ter momentos de grande magia no palco. Mas para isso, a gente tem que ter sabedoria e muita paciência para aguentar a repetição. Os atletas fazem repetição todo dia. Vocês já viram um nadador que nada todo dia de lá para cá, de lá para cá? É isso. O bailarino, como ele também é um atleta, precisa repetir todo dia os mesmos exercícios para que ele fique master desse corpo, desse exercício. Ele tem que dominar totalmente essa técnica. Então, assim, eu digo para quem quer ser bailarino, tem que ter, além da disciplina, muita paciência, perseverança, porque só com muitos anos repetindo o mesmo exercício é que a gente acaba conseguindo superar. E depois, a repetição é importantíssima. Uma vez uma ensaiadora disse isso para mim. Eu estava exausta, não aguentava mais repetir o mesmo movimento, estava quase às lágrimas, porque eu estava com muito cansaço. E ela disse, somente através da exaustão você pode progredir. Ou seja, quando ela me pedia mais uma vez, era ali que eu ia conseguir ultrapassar aquele meu cansaço, e a próxima vez, quando eu fosse repetir, no dia seguinte, para eu fazer um pequeno movimento, seria muito mais fácil do que aquelas horas todas repetindo o mesmo movimento. Ou seja, uma variação às vezes de 1 minuto, a gente repete 1 hora, para que o dia que a gente tenha que fazer 1 minuto, a gente tenha o fôlego e a força suficiente para aquele 1 minuto. Por exemplo, você está lesionada, né? Infelizmente. Fala um pouquinho sobre isso, sobre as lesões, o que pode ocorrer. O bailarino, na realidade, ele tem que estar sempre muito bem de saúde, e às vezes eu brinco que não é só o pé que tem que estar bom, o bailarino tem que estar bem total. Por exemplo, o ano passado, eu bati o meu dedo polegar da mão e parecia uma coisa boba, né? Eu destronquei, assim, o dedo numa batida boba e fiquei com uma tala nesse dedo. De repente, não podia dançar. Como que eu ia segurar o bailarino? Ia fazer todos os movimentos que eu preciso fazer com o bailarino, logo na minha mão direita, com aquele dedo assim, que ficou um tempão, um dedo duro assim, e doído. Depois eu tirei a tala. Então, o bailarino, em princípio, tem que ter muito boa saúde
para ele poder estar pleno estar pleno em cena. Então, a gente precisa prevenir. Para isso, as aulas começando desde o começo, o aquecimento, a gente tem que ser muito coerente com o nosso aquecimento e gostar muito do nosso físico. A gente precisa tratar. Não pode um dia assim, hoje estou com preguiça de me aquecer, eu vou direto ensaiar. Não, porque a gente vai ensaiar, a gente pode se lesionar às vezes no ensaio. Agora, como o bailarino se exaure muito, muitas vezes a gente tem tendinites, tem alguns machucados que é porque a gente fez demais, a gente até exagerou. A gente precisa prevenir. Agora, a fisioterapia é importantíssima na vida do bailarino. A gente vai conviver com a fisioterapia, que pode ser preventiva, que aliás é o melhor, quando a fisioterapia é preventiva, porque vai nos fortalecer, vai evitar que a gente tenha alguma lesão. E outras vezes é a fisioterapia que vai ter que curar algum problema que a gente teve. Estamos expostos a muitos perigos quando a gente está não só na sala de aula, como no palco. Já caí, quando o bailarino levanta a gente muito no alto, a bailarina, eu mesma já caí milhares de vezes nos ensaios, já me esborrachei no chão, graças a Deus, sem me machucar muito. Muitas vezes a gente está aprendendo, tanto o bailarino quanto a bailarina, não é questão às vezes de ter força, é questão da gente se adaptar ao movimento. Então, para isso servem os ensaios, é para a gente cair, errar, para que a gente vá para o palco e não tenha problemas. Mas algumas vezes a gente se lesiona. Eu aqui hoje estou com uma tala, semana passada, dançando em super forma, já quase no final de um espetáculo, que eu já tinha dançado muito. Um movimento bobo também, tive uma pequena lesão nos ligamentos do meu pé esquerdo. Então, essa semana, inclusive, não estou podendo fazer balé, porque precisei deixar o meu tornozelo imobilizado. Não estou engessada, mas estou com uma pequena tala, que isso é horrível para o bailarino. Sempre me perguntam qual é a pior parte da vida do bailarino. Para mim, a pior parte é quando a gente está machucado. É quando a gente não pode fazer a aula diária, quando eu não posso ensaiar e quando eu não posso me apresentar. Então, tive espetáculos agora já no fim de semana que eu não pude fazer. Então, isso para mim é o que mais dói no meu coração, é quando eu não posso apresentar um espetáculo, sobretudo quando eu já estava programada para o espetáculo. Mas foi uma fatalidade, já estou tratando, uma coisa que daqui mais umas semanas eu vou ficar bem, não foi nada grave, graças a Deus. Bom, aí eu vou falar um pouco da minha carreira, eu tenho uma carreira bastante longa, são 29 anos de teatro municipal, quase 30, só de teatro municipal. Você imagina tudo que eu já fiz antes, me preparando enquanto aluna de escola, mas devo dizer que tive poucas lesões, nunca operei nada, quer dizer, nunca tive nenhum problema de joelho, nunca tive, que isso ocorre muito com bailarino, a gente está muito exposto, graças a Deus nunca nem quebrei pé, tive muitos entorses, já tive entorses, tendinites, mas tudo que pôde ser bem recuperado, graças a Deus tenho uma boa musculatura e tudo isso, claro, sempre me prevenindo o máximo que pude, e só isso tudo isso, aliás, só isso não, tudo isso foi o responsável para eu ter essa carreira tão longa, para eu estar dançando até hoje, 30 anos de teatro municipal. Na realidade, eu estou comemorando, desde que eu entrei lá no Roland Petit, na França, são 35 anos já de carreira, então de exercício diário. Muita gente aqui ainda não tinha nascido e eu já fazia plié na barra do teatro municipal. Então, você imagina quantos anos o físico não é colocado à prova, mas isso a gente precisa cuidar. E eu acho importante o que você está falando, porque existe uma falsa impressão que passam para os bailarinos. Se você fizer balé, você vai ter uma lesão na coluna, você vai ter um problema no ferro. Está aqui a Ana bailarina, Ana Botafogo, a bailarina. Pode acontecer uma fatalidade e tal, mas não vai ter. Eu não tenho nada na coluna, são 35 anos de muito exercício e de muitos tombos também, como eu falei, nos ensaios.
A gente cai, a gente erra, bailarino erra muito para poder ficar bonito no palco. E para parecer natural, para parecer que a gente é leve. Por exemplo, muitas vezes, ela é tão leve, ela flutua. Gente, não podemos esquecer que a gente tem um bailarino, que em geral, eles têm que ser bons partners, eles fazem toda a parte forte do balé, os saltos, a parte vigorosa do balé, mas eles também, além disso, eles também têm que carregar a bailarina. Por isso que muitas vezes perguntam, vocês são tão levezinhas, magrinhas? A bailarina clássica deve ser magra para que o bailarino possa carregá-la, a gente tem que ajudar ele, e para que ela possa parecer leve. Então, ela parece leve, gente, mas no fundo a gente não é tão leve assim. Vamos pensar que no mínimo 40 e tantos quilos a gente tem e o bailarino carrega a gente bonito. Então, outra coisa, ninguém pode brigar com o bailarino na hora de dançar, porque o bailarino pode destruir a bailarina na hora de dançar. Primeiro que a bailarina clássica dança numa pontinha pequenininha, assim, num diâmetro de ponta pequeno. Se alguém tiver aí uma sapatilha de ponta, eu posso mostrar. Depois, se alguém tiver, me dá que eu mostro para quem não conhece. Se o bailarino encostar nela um pouquinho, ela sai do prumo. O bailarino é responsável para botá-la no prumo o tempo todo. Então, eu sempre digo, seus partners nunca briguem com seus bailarinos, porque ele que vai te botar bonito, e ele pode não te colocar se ele estiver bravo com você. Eu, graças a Deus, tive partners maravilhosos no Teatro Municipal, com quem eu fiz uma parceria muito grande, e a gente vai se entrosando. Às vezes, com um pequeno olhar no palco, as pessoas já entendem, já sabem o que um quer falar com o outro, e tive grandes emoções. Olha só, gente, isso aqui é uma sapatilha de ponta, pode ser que tenha pessoas que nunca tenham visto. Olha só que o diâmetro é daqui, ó, é pequeno para a bailarina, e a bailarina fica na ponta assim. A bailarina fica na ponta, em geral essa ponta, o pé fica para fora, o peito do pé assim para fora. Eu hoje não vou poder mostrar aqui porque meu pé esquerdo, esse é um pé esquerdo, meu pé esquerdo tá bloqueado, mas fica aqui. E aqui a gente roda, a gente faz equilíbrio. A bailarina, isso daqui tem um gesso aqui na frente, para quem não entende, que a bailarina não sobe no dedo do pé, isso tem que tomar cuidado, porque às vezes tem criancinha que quer subir na ponta, igual a bailarina, não sobe na ponta do pé, senão o dedo da gente é articulado, né? Tem as falanges, vai fazer assim e pode machucar seriamente. Então tem uma parte mais dura na sapatilha, que é para preservar a nossa ponta, para o dedinho ficar assim, e o pé. Agora, a gente precisa treinar muito, desde pequena, tem que esticar o joelho para que não tenha nenhuma lesão. Por isso é muito importante, a criança quando começa a aprender balé, precisa estar forte muscularmente. O professor precisa ser muito consciente para só quando a aluna tiver forte muscularmente, começar as primeiras noções de ponta. Logo que a gente põe a ponta, é horrível, dói o dedo, dói a unha, mas é tudo uma questão de hábito. A gente vai pouco a pouco aprendendo e depois parece que a gente está de chinelinho em casa, porque vira a vida da bailarina, ficar. Eu fico conforme o dia, eu fico 4, 5 horas com a sapatilha de ponta no pé, porque eu fico fazendo diferentes ensaios. Né? Às vezes até mais. Eu gostaria de abrir um pouquinho para as perguntas, se alguém, apesar... Dorinha, vamos Enquanto lá. ainda estão nas perguntas, eu vou aproveitar aqui. Qual é o seu nome? A Laura tem um tchutchu de bailarina. Eu vou aproveitar para mostrar o que é um tchutchu. É a roupinha da bailarina, aquela roupinha assim, curta. A bailarina tem muitos tipos de roupa. Tem esse que a gente chama tchutchu, que é dos grandes clássicos. Você pode... Olha que lindo esse, espera aí. Então, a bailarina, isso daqui pode ser para uma bela adormecida, pode ser para um quebra-nós, não sei o que você dançou com ele. Fadas, é um tchutchu de fada de bela adormecida. E nós temos o tchutchu romântico, que a gente chama, que é igualzinho a esse, só que em vez de ser a sainha curta, é o filó que vai até o meio da perna. Aí a gente chama de tchutchu romântico, que vem dos balés da era romântica, da Gisele, do La Sylphide,
que eram todos românticos, porque foi pouco a pouco que a mulher foi mostrando as pernas. Porque quando começou a dança, primeiro nas cortes, nem a mulher participava, primeiro começou a dança só com os homens. E primeiro tinha máscaras, enfim, isso foi uma evolução. Depois a bailarina tinha tchutchu romântico até aqui, pouco a pouco ela ia mostrando cada vez mais um pouco do seu físico, até acabar no tchutchu curto. Boa tarde, Ana. Um prazer, né? Pois é, estamos parecidas, mas eu acho que eu estou melhor que você. A sua está pior aí. A minha é só uma talhinha. Eu sou Dorinha Viana, trabalho com dança, com ginástica acrobática, coordenadora de um curso de educação física. E exatamente por estar hoje, né? A minha formação é clássica, moderna, e sou formada também em educação física. E estou falando isso porque a minha pergunta está ligada à formação do professor ou do profissional que vai lecionar, que vai ministrar aulas para as crianças, para os adultos, enfim. A gente percebe que no Brasil a gente tem uma carência enorme de escolas de dança para a formação desse profissional, né? Porque uma coisa é você ser bailarino, fazer uma academia, uma escola de dança para dançar em festivais, profissionalizar como bailarino. E outra coisa, porque nem sempre o fato de você dançar significa que você possa estar ministrando aula ou tenha o conhecimento metodológico, pedagógico para isso. Então, a minha pergunta essa dificuldade que a gente tem de ter esses profissionais. Por exemplo, no Teatro Municipal, a formação dos bailarinos, eles saem como bailarinos e também professores de dança, e também linkado a isso, a gente sabe que tem a Faculdade de Dança Unirio, acho que tem uma outra, isso, FRJ, exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa formação e a diferença, porque a gente sabe que é importantíssimo, né, a gente que trabalha com crianças, com dança, esse conhecimento, porque a gente está trabalhando com o corpo do outro, né? Não, esse assunto pode ser lesionado. Esse assunto é muito importante. Deixa eu chegar aqui, deixa eu encostar aqui. Esse assunto é bastante importante. Cadê você? Esse assunto é bastante importante falar exatamente sobre lecionar. E vou explicar também, o Teatro Municipal, assim, nós temos a escola do Teatro Municipal, que é um pouco diverso. Tem escola que é ligada ao Teatro Municipal, que chama Escola de Dança Maria Oleneva, e tem o Teatro Municipal, os bailarinos, que são coisas totalmente diferentes. No Teatro Municipal, os bailarinos, lá nós não formamos ninguém. Lá é o corpo de baile profissional, lá chegam os bailarinos só, lá não há formação. Aonde a formação é na escola de dança, que eles saem formados a nível de 2º grau. Mas falando sobre isso, isso é um problema sério num Brasil tão grande, a gente fazer o controle do ensino da dança nesse Brasil tão grande. Claro que profissionais ou bailarinos, por exemplo, que tiveram uma carreira de teatro municipal, vou citar porque ali é o meu habitat. A gente vive 30 anos aquela vida, a gente tem uma formação, eu vou falar duas coisas. A gente tem como saber todos os passos da dança, como até ensinar cada passo. Há uma formação empírica do bailarino profissional para que ele possa ensinar. Mas o que eu sempre digo, que não é necessário, primeiro, ser um excelente bailarino para ser um bom professor. Como também, nem sempre, o que eu quero dizer assim, nem sempre um maravilhoso bailarino, por exemplo, uma primeira bailarina pode não ser uma excelente professora. Isso não está implícito, porque é uma primeira bailarina, vai ter que ser uma boa professora. Isso, nós temos até bailarinos que nem chegaram apenas tiveram profissão, pouco tempo de profissão como bailarinos e se tornaram excelentes professores. Agora, hoje em dia, a tendência cada vez mais é a gente formar professores, porque eu acho que é muito importante a didática e, sobretudo, quem vai trabalhar com crianças. Por exemplo, quer dizer, agora eu nem posso falar, porque antigamente eu não tinha uma formação
didática. Mas eu podia ministrar aula para os alunos mais adiantados, porque eu não tinha experiência com crianças, mas eu ministrava empiricamente. Eu fiz a faculdade de licenciatura em dança, acabei de me formar o ano passado, fiz 3 anos de licenciatura em dança pela universidade. E esse é um caminho que a gente encontra para ter um encontro com a didática, um encontro um pouco até de anatomia, trabalhar o corpo, como eu sei é o caso da educação física, de conhecer um pouco o corpo humano, para que a gente possa também estar ministrando com consciência os diferentes exercícios. Agora, essa é uma saída. A ideia que se tem nos grupos de conversas sobre dança, por esse Brasil afora, é que a gente faça, assim, um certo controle ou um certo teste para habilitar professores de dança. Porque, gente, é muito perigoso ensinar quando não se sabe. Então, assim, uma pessoa que só aprendeu balé 1 ano na vida não pode ministrar dança, porque não sabe o que é dança. Precisa ter vivenciado muito. Nós temos muitos exemplos de grandes professores que passaram por nós dentro da dança, que só tiveram a formação como bailarinos, mas que se prepararam para ministrar depois aula com sua experiência pessoal, como bailarinos profissionais. Mas eu acho que a tendência hoje, cada vez mais, sobretudo num Brasil tão grande, a gente deveria ter, sim, uma formação para professores. Eu acho que isso é muito importante. Algumas faculdades têm tentado fazer cursos técnicos, até de formação, que eu acho que isso é importante. Agora, aproveitando que você falou que vem da educação física, as pessoas de educação física, durante um tempo, quiseram também dar aula de balé. Isso também é problemático, porque o professor de educação física pode dar aula de dança, pode conhecer o corpo, pode dar uma preparação física, mas, em geral, se ele não tiver feito balé na vida dele, um professor de educação física não sai da faculdade apto a dar balé, porque tem uma técnica toda específica, tem uma nomenclatura toda específica. Então, isso é uma luta que, às vezes, o pessoal de educação física trava com o pessoal de dança, mas uma das saídas é ter curso de formação para professores e as universidades. E, só para terminar, nós fizemos um grupo de teatro municipal, nós éramos quase 25 bailarinos do teatro municipal, que fizemos licenciatura em dança, para exatamente a gente poder estimular a outros bailarinos que tenham essa formação e que abram caminhos, e depois que se possa também discutir novas políticas de formação de professores. Para reforçar o que você estava falando em relação à educação física, não tem condições mesmo, porque a faculdade, os cursos de educação física não habilitam um profissional para dar aula de dança, nem de balé. Até porque, no máximo, você tem, e olhe lá, você tem 2 períodos disso na faculdade. Então, realmente, ele tem que ter tido uma vivência de 9 anos de balé clássico, aí sim, pode até fazer educação física e daí... Agora, sim, eu acho assim, que hoje é uma tendência do século XXI a gente buscar essa preparação, mas preciso dizer que tivemos maravilhosos professores, mestres que só foram formados pela vida de bailarinos profissionais, e ainda temos muitos exemplos vivos até hoje, aqui no Brasil, para citar apenas. O mundo inteiro, né? Era assim, dessa forma. Obrigada, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Nós já estamos em cima, já fizeram o sinal ali, eu acho que só vai dar para fazer uma pergunta. Fala. Assim, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas quando a gente assiste apresentações, a gente vê muitas pessoas caindo, às vezes torce o pé, cai na ponta, no meio da apresentação. Já aconteceu com você? E qual foi sua reação na hora? E só mais uma pergunta, se você pode tirar uma foto comigo? Isso aí deixa no final, ela tira, tá? Isso a gente vai ter que organizar para poder tirar essas fotos. A gente vai ver como que eles vão organizar isso. Agora, olha só. Não, isso aqui, por exemplo, quer dizer, eu tive uma pequena torção dançando,
mas tive que continuar dançando, estava dançando na ponta, ainda tive mais 1 minuto e meio dessa dança, mas eu tive que entrar num outro balé depois, que isso foi mais problemático, talvez eu tenha me machucado um pouco mais, porque eu dancei depois, já com o pé machucado. Mas assim, nunca me aconteceu, talvez de torcer alguma coisa, já não me lembro de outra torção assim no palco, já não me lembro. Mas eu caí uma vez no palco. E, gente, é horrível cair no palco, a gente treina muito, foi no Teatro Municipal. Eu já tinha alguns anos de carreira e eu sempre dizia, me gabava um pouco que eu nunca tinha caído no palco, né? E entrando numa temporada de Don Quixote, num espetáculo de Don Quixote, que é um balé muito vigoroso, e a minha entrada era uma entrada triunfante. Eu pisava no palco e fazia um grande salto, tipo, cheguei aqui no Teatro Municipal. E tinham me avisado que o palco estava escorregadio, mas eu passei breu, tomei meus cuidados, raspei a sapatilha e achei, não, deixa comigo que não vai ter problema. Gente, eu entrei, pisei para dar o impulso para o grande salto, né? Aquele salto assim de 180 graus. No que eu pisei, eu já derrapei direto. Entrei no meio das pessoas, meu primeiro segundo de balé. Levantei, obviamente, em 1 segundo. O municipal todo aplaudiu. Quer dizer, a plateia talvez não tenha visto, porque eu entrava no meio das pessoas, mas o Teatro Municipal tem muitos andares, então, e eu entrava, era a única de vermelho, no meio de um balé todo meio alaranjado, não tinha como não me ver. E eu tive que dançar 3 atos, assim, fiquei dolorida um pouco do lado, né, porque eu derrapei, eu fiz uma derrapagem. E aí foi meu batizado, mas a gente tem que dançar, e deu para dançar depois tudo. Aí eu falei, não posso mais ter uma falha no dia de hoje. Mas assim eu fui batizada. Depois já tive outros pequenos escorregões, mas coisas que às vezes o público nem vê. Mas esse todo mundo viu. Uma perguntinha ali só para terminar. Pode perguntar. Oi, Ana, é a Gabriela. Tudo bem com a senhora? Olha só. Fala. Tem que falar bem pertinho do microfone. Bem pertinho do microfone. Olha só, é que eu já iniciei na ponta, mas... Pode ir? Mas às vezes a professora acha que... Sei lá, ela acha que eu não estou muito segura. Mas eu sou deficiente visual e eu queria saber uma opinião sua, se eu poderia seguir em frente ou não. Peraí, eu não entendi esse finalzinho. O finalzinho. Você queria saber o quê? Eu queria saber uma opinião sua, se, no caso, eu poderia seguir em frente na ponta ou não, eu deveria parar e esperar um pouco. Olha só. É assim, primeiro, que você começou ponta, mas que a professora acha que você ainda não está... forte ou segura o suficiente para continuar no trabalho de ponta. É isso que eu entendi? É, mais ou menos isso. Tá. Então é o seguinte, eu acho que primeiro você tem que, claro, ouvir a sua professora e você tem que cada vez mais fazer exercício para ficar cada vez mais forte. Só com exercício, muitos anos. Se você não está forte agora, você pode estar forte daqui a mais 1, 2 meses, 3 meses. Porque com balé é assim, um dia a gente não está forte, por exemplo, eu estou com o meu pé machucado. Quando eu vou estar com esse pé muito fraco, vou ter que fazer muito exercício para poder voltar a subir na ponta. Isso é uma coisa que acontece também com os profissionais. Agora, eu acho que você tem que primeiro ouvir a sua professora, porque ela que vai ter o parâmetro e vai saber. Você não pode... Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é bom para a gente, mas a gente não sabe não, sabe? Nem eu sei. Às vezes eu quero fazer uma coisa, mas quando o ensaiador diz não... eu tenho que ouvir e é não. Então, às vezes, eles sabem mais porque eles estão nos olhando de frente. Agora, quanto à deficiência visual, quero te dizer que eu, há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de dançar lá em Belo Horizonte com um grupo de meninas deficientes visuais que vieram de São Paulo, se não me engano, eu não sei se é do interior de São Paulo, e era um grupo de meninas que dançavam também na ponta. Eu fiquei muito surpresa porque... Claro que quando nós dançamos, a gente procura um foco, a gente procura para o nosso equilíbrio ter um ponto, sobretudo quando a gente roda. E eu fiquei
feliz e bastante surpresa com o nível das meninas que puderam dançar na ponta. Assim, pelo menos umas 3 eram bastante adiantadas e uma delas dançava até com um bailarino. Então, assim, isso eu acho que mostra que é superar limites, que é ter uma noção de espaço e de prumo muito grande, certamente muito mais noção do que eu tenho, porque eu estou vendo e estou me equilibrando, porque eu estou vendo o espaço em minha volta. Eu acho que isso serve para um desafio para você. Eu acho que você tem que ir devagar com a ponta, porque ponta pode machucar a gente. Escuta o professor ou a professora e vai em frente. Eu acho que você pode chegar lá, se isso te dá prazer, eu acho que você deve fazer, mas deve, sobretudo, se fortalecer, para não ter perigo de se machucar. Obrigada. Bom, nós gostaríamos, tenho certeza que a Ana Botafogo ficaria mais 5 horas aqui falando. Pois é, tem tanta história para contar, gente. Mas nosso tempo é curto. Aí gostaríamos, né, de se agradecer e a presença de todos, né, Ana Botafogo encerrar. Gente, eu vou agradecer, pena, eu acho que foi pouquinho, eu queria responder mais, queria falar mais, mas eu sei que são tantos eventos que acontecem nessa feira, e enfim, estou maravilhada com a feira. Se vocês todos aqui são aqui de Campos, vocês estão de parabéns, porque é uma feira que está revolucionando mesmo aqui a cidade, com muitos eventos, muitos encontros, com personalidades da nossa vida cultural, todos se encontrando aqui. Isso é fantástico, eu acho que estimula. Gostei muito da dança estar presente nisso também, talvez também porque eu, enfim, aqui é uma Bienal do Livro, então tenho 2 livros também que falam de dança, um deles fala de balé, o outro conta um pouco da minha trajetória, e então eu acho que vocês estão tendo a oportunidade de verem artistas e personalidades e intelectuais da nossa cultura, e isso é muito bom. Então, a cidade está de parabéns por ter promovido. Espero em breve poder estar aqui com vocês e da próxima vez dançando. Posso falar também um pouquinho, porque eu sei que às vezes vocês querem saber mais coisinhas. Mas se Deus quiser no palco, porque a artista gosta de estar no palco e a artista bailarina gosta de estar no palco dançando. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de Ana Botafogo, né? Porque é uma honra para todos nós, não é isso, gente? E olha só, quem quiser tirar foto, como tem muita gente e aqui tem um horário a ser cumprido, então o que a gente pode pensar? Faz um grupinho aqui em cima, atrás de Ana Botafogo, ela na frente. Foi a Ana Botafogo, cuidado. Deixa ela ir para frente primeiro. Não, para o pessoal para trás. Olha só, autógrafo não vai dar, gente, infelizmente. Não vai dar, não. Tá, só os bilhetinhos entrega para ela. Não vai dar, não, para fazer autógrafo, não. Vamos tirar só uma foto com ela. Isso. Tira as fotos com ela. Pronto, todo mundo junto.